nós aqui em mais um episódio muito especial. Além de amigo de infância, um grande profissional da nossa cidade aqui de São José do Rio Preto, que está cada dia mais crescendo como profissional que ele é. Um grande amigo, Dr. Kennedy, está aqui faz tempo que eu estou tentando trazer, mas hoje tive essa honra, esse privilégio de estar aqui conosco. Kennedy, seja muito bem-vindo. Obrigado, Francis. A honra e o privilégio é todo meu. Na verdade, eu estou tentando vir há muito tempo. Sei que não está tendo agenda, mas conseguimos marcar. Estou aqui presente. Vamos dar andamento aí. Agradeço pelo convite. Com certeza. Ele é advogado nosso já faz tempo já. E é um profissional que eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão prestar atenção em tudo que vai ser dito hoje, que ele trouxe temas que microempreendedores, empresários, né, do nosso dia a dia aí, muitos têm mitos, outros, né, têm até, tem as informações, mas devido à correria não busca profissionais que possam cuidar verdadeiramente da sua empresa, que isso engloba não só como advogado, mas também tem contabilidade, enfim, são profissionais que são preparados para cuidar da sua empresa, da sua marca, enfim, mas tudo tem um começo. Né? Kennedy, o Dr. Kennedy não chegou aonde ele está, portas sendo abertas, novos públicos, o novo tudo que ele está vivendo na vida dele, tudo teve um começo. E ele vai contar para nós aqui um pouquinho, Kennedy, como tudo começou. O início da trajetória. O início de tudo. Lá em JB? José Bonifácio. Vamos começar a partir dali, que senão a história fica muito longa. O início da faculdade, ônibus para ir, para voltar, chegar em casa quase meia-noite. É uma época boa, sofrida, mas boa, porque aí a gente tem o trabalho, né, que não tem como deixar de trabalhar. Sim, passa o dia, passa a semana que a gente não vê. Exatamente. E ali, na verdade, foi ali o início de tudo, né? Porque ali eu trabalhei como gerente comercial para uma fundação de ensino, e ali eu acabei aprendendo a vender. Porque hoje, se você é advogado ou não, independente do ramo que você tiver, você sendo empreendedor, você tem que saber vender. Se você não souber vender, você vai quebrar sua empresa. É um produto. Não, exatamente. Não tem nenhum outro caminho que não a venda. Né? Por mais que a administração ela seja muito importante, hoje sem a venda. E ali eu aprendi a vender. E mudei para São José do Rio Preto. Né? Fiquei um período ali, cerca de 1 ano, fazendo estágio. Né? Uma responsabilidade um pouco maior, porque eu era responsável pelos outros estagiários. Ou seja, né, a experiência foi ainda melhor. Surgiu uma oportunidade para advocacia em São José do Rio Preto, vim para cá, comecei a fazer estágio em um escritório, aprendi um pouco da advocacia ali, porque o período ali foi muito curto, né? Fiquei cerca de 3 meses só nesse escritório, e aí surgiu uma outra oportunidade, e aí foi uma oportunidade muito boa para minha carreira. Ali sim eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. É uma coisa que a gente vê aqui, você sempre teve um movimento, né? Exato, nunca fica parado, em hipótese alguma. Na faculdade em si, eu já comecei como representante de sala, né? Surgiu a oportunidade, assumi devido à questão dos contatos com professores, etc. E também teve a questão do centro acadêmico, né? Não tinha, na verdade tinha um centro acadêmico anterior, mas ele fechou por alguns motivos específicos. E aí os professores, né, falando do centro acadêmico, que era muito importante, era algo bacana na época, fundei o centro acadêmico e me tornei presidente do centro acadêmico. E qual foi a instituição? Da UNIRP. Foi da UNIRP. E a partir do centro acadêmico comecei a ter muito contato com professores, né, como representante de sala também. Mas daí veio a pandemia, acabou atrapalhando um pouco os projetos do centro acadêmico em si, mas ele estava lá. A gente fundou, me tornei presidente, a gente fez a nossa parte ali, trabalhamos legal, e consequentemente ele fez muitos contatos, o que veio influenciar muito na minha carreira futuramente. A partir daí, ainda na faculdade, né, já como presidente do centro acadêmico, eu tinha uma rotina, que era antes de ir para o escritório, eu passava num café, e como eu sempre vendi, no escritório tinha aquela questão: se você trazer clientes, você ganha 20%. Tinha uma bonificação ali. Exato. Falei, legal, eu sou vendedor. Bacana. E aí eu comecei a ir num café, e lá o café era R$1,50, R$2 na época, não lembro, isso uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. E aí, todo dia ali, acabei captando alguns clientes, fiz algumas amizades, café lá no centro. Só que acima desse café, virando o quarteirão, tinha um outro café. Só que ali o café já era R$5. E eu não estou dando exemplo de valor de café para nada, não. É que realmente era. Só que vamos lá, você é um estagiário que recebe R$600, né? Você paga 1.000 e pouco de faculdade.
Meu pai ajudava comigo um repasse mensal ali, que era suficiente para bancar metade da faculdade, mas ainda assim a conta não batia. E aí eu tinha a rotina de passar e tomar um café. Para mim o café de R$2 já era apertado. Tá? Aí, mas consequentemente, olhando, tendo ali a noção de clientela, os clientes que eu captei, estando ali no café de R$2, e a hora que eu olhava no café de cima, que era R$5, eu vi os carros que chegavam ali e falava, se eu for naquele café e fechar um cliente ali, eu vou estar mais bem resolvido. Os 20% vai ser um valor um pouco mais alto. E aí eu fiz esse sacrifício, comecei a frequentar esse café, R$5 o café todo dia sofrido ali, como estagiário, batendo firme. E ali eu conheci um cara que, para mim, foi uma das pessoas mais importantes na questão profissional em si, no aprendizado profissional. Uma virada de chave. Foi. Eu estava ali sempre com eles, né? E ali sempre senhores, raramente você via algum jovem ali, era mais eu mesmo, eu era um estagiário que ia pro escritório de terno, sempre gostei de andar de terno, então eu ia de terno. Eu peguei amizade com ele, a gente começou a conversar, batendo papo, falando sempre de negócio, né? Os outros se encostavam ali, começavam a falar de futebol, etc, e ele sempre de negócio. Aí chegou um determinado dia, ele me fez um convite, ele falou, vai até o escritório, vamos tomar um café, que eu acho que tem uma oportunidade para você lá. Aí fui, conversei com ele, ele falou, se você quiser vir pro escritório, nas mesmas circunstâncias que você está no escritório hoje, mas trabalhando em outro segmento, as portas estão abertas. Então não teve nem processo seletivo, não teve nada disso. Foi o network. Foi o network. Uma coisa que está interessante, que ele acabou de contar nesse resuminho agora, é que ele falou da questão de sempre gostou de estar de terno, mesmo sendo estagiário. Isso você chama, você atrai isso para você. Com certeza. Né? Nós temos que fazer, pegar já tem uma dica aí, você é jovem, que está iniciando, cursando direito aí, é difícil, sim, mas só que são detalhes que você vai estar ouvindo aqui hoje, que pega para você de exemplo. Isso tudo que está falando aqui para nós hoje. Para mim foi válido. Você foi ousado. Sim, com certeza. Né? Se você não tivesse esse olhar clínico como vendedor, né? Tudo isso, jamais você teria dado exatamente. R$5, nunca tinha passado isso. Foi experiência. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar num dos maiores escritórios de contabilidade de Rio Preto. E foi ali que eu comecei a entender de negócio. Porque eu não tinha uma visão de negócio, eu tinha uma visão de vendas. E ali eu comecei a entender de negócio e, consequentemente, vendia. Então eu aprendi os dois âmbitos. Né? E até que você falou um âmbito interessante, que foi até quando eu te reencontrei. Não foi? Quando você estava nesse escritório. Sim. Nos fale um pouco. Primeira vez. Sim, nos fale um pouco a respeito dessa experiência que você viveu lá. Você está continuando lá ainda? Como é que está essa situação toda? Não, a partir de lá, vamos lá. Eu fiquei ali um período, e aí eu me formei. Consequentemente fui atuar na advocacia. E pelo network ser muito forte na época da faculdade, um professor meu me fez uma proposta de abrir uma sala junto com ele. Eu abri uma sala ali no prédio que ele tinha o escritório. E ali a gente abriu duas empresas, que era uma aceleradora de startups e um escritório de contabilidade, porque eu tinha experiência trabalhando ali. Mas muito imaturo ainda em relação à advocacia em si. Muito imaturo, porque o estágio que eu fiz foi pouco tempo na área. No escritório de contabilidade eu trabalhava como consultor de negócio, era bem diferente. Mas ali tivemos esse projeto, desenvolvemos o projeto, os meus sócios eram pessoas muito boas, muito inteligentes no âmbito, mas a minha maturidade para o jurídico era muito pouca. Não que ele fosse precisar, não ia. Só que o network me proporcionou tantas coisas boas que, nesse inteirinho, um advogado, professor da faculdade, ligou para mim e me fez uma proposta. Ele falou, tem uma vaga disponível numa empresa aqui de São José do Rio Preto, uma das maiores empresas do Brasil, ela é daqui, mas é uma das maiores empresas do Brasil, e essa vaga está disponível, eu consigo te indicar lá, acredito que você consiga entrar. Processo de seleção LinkedIn, tinha mais de 200 vagas inscritas de advogados já com muita experiência. Eu, particularmente, não tinha muita. Eu trabalhei muito pouco no âmbito jurídico em si. Pensei, falei para ele, doutor, vamos marcar um café? Para eu poder analisar certinho, porque eu acabei de abrir 2 negócios aqui, estou com outro professor, né? Ele falou assim, passa aqui, tem um café. Aí fui, conversei com ele, aí expliquei a situação para ele, que tinha acabado de abrir o escritório. Ele falou, doutor, pensa comigo, você saiu da faculdade ontem, literalmente, que eu não tinha nem número do OAB, tá? Na verdade eu tinha um número, eu tinha carteirinha. Ele falou, se o cliente sentar na sua frente amanhã e te perguntar,
de onde você veio? De que empresa você trabalhou? Você já teve escritório? Que escritório você trabalhou? Você vai falar o quê? Aí eu pensei comigo, exato, porque jurídica, no âmbito jurídico em si, eu não tinha muita experiência. Então não tinha como eu trazer alguma referência. Aí ele falou, se você entrar lá e ficar de 1 a 2 anos, fazer o seu nome ali, a hora que você sair e for conversar com algum cliente, você vai falar, eu era advogado de tal empresa. Aí acabou, porque todo mundo conhece. E aí dali, aceitei a proposta, ingressei, foi uma escola, aprendi muito ali dentro, demais. E em questões teóricas no âmbito jurídico, ali foi minha escola. Eu aprendi a advogar ali. Na faculdade em si, você aprende mais a teoria mesmo, né? Livro, né? A prática. Mas só que hoje você me recordou, esses dias nós entrevistou um pessoal, que até eles falaram assim, hoje em dia, não é você ter tanto conhecimento, mas sim atitude. Exato, exatamente. Você foi usado o tempo inteiro. Sim, você não tinha pego nem tua carteirinha ainda, né? Olha, mas só que tudo que você tinha feito antes, né, de estar com eles, aproveitou cada oportunidade que passou nessa né? E eu aprendi isso também na faculdade. Assim que no primeiro ano de faculdade, normalmente, o pessoal das empresas de formatura passam procurando pessoas para formar a comissão de formatura. E aí Você liderou tudo. Não, exato, mas aí está o problema. Sim. Eu entrei na faculdade muito focado na faculdade. Falei, olha, eu vou estudar. Né? Preciso estudar. Precisava o dobro dos outros. E aí surgiu a oportunidade de entrar para a comissão, uma vendedora de uma das empresas me encontrou, falou para mim, você não quer ver, de montar a comissão aí, começar a articular com a turma para ver? Eu falei, posso tentar. E eu consegui, articulei, fizemos ali em 4 pessoas, né, para a comissão de formatura e começamos a fazer a intermediação. Só que aí chegou no ato de assinatura do contrato, eu pesquisei um pouco a empresa, vi a índole da empresa, não era uma empresa que já tinha alguns processos. E só que para você escolher a empresa, você tinha que ir em formaturas, você tinha que frequentar festas. Eu não queria isso, eu queria só estudar. Eu estava focado na faculdade. E eu acabei, no dia de assinar o contrato, eles fizeram a proposta, e na época a proposta, você ganhava uma formatura de em torno de 4 a 5 mil reais, e etc. E eu não assinei o contrato por isso, com receio dos processos que já tinham, claro, esse meu receio foi justo, mas de compromisso. Então, a partir daquele momento eu vi que se eu tivesse aceitado, eu teria ganhado a formatura e, consequentemente, ido em mais eventos, tido mais contatos com pessoas, conhecido mais gente, meu network seria maior. Então aquele foi o meu primeiro arrependimento. A partir dali eu falei, não, a partir de agora, toda oportunidade que surgir eu vou aproveitar. E da empresa em si, que eu trabalhei, uma das maiores do Brasil, surgiu a oportunidade ali, estando ali já, né, naquele inteirinho, corporativo, etc., surgiu a oportunidade de ir para um dos maiores escritórios da América Latina de advocacia, que foi onde eu concluí, e ali eu falei, não, agora eu acho que eu estou pronto para assumir minha responsabilidade. A carreira só. Exato, vou assumir a responsabilidade e agora eu vou abrir meu escritório. Sim. Uma das coisas que é muito interessante com ele é que ele traz toda essa dinâmica por dia. Não é um profissional maçante, né? Tem muitos que são muito criteriosos. É uma forma onde os clientes vêm se sintam mais à vontade com atender, porque todo esse processo que vocês viram agora nesse pouquinho, que ele contou, do testemunho dele, ele fala claramente essa essência dele de hoje como profissional, e cada dia que passa está alcançando novos rumos aí para São José do Rio Preto, a nossa região. Mas vamos agora para os principais pontos que todo empreendedor, empresário, como eu disse no começo, tem as suas dificuldades. E o principal, até ele me citou um exemplo que eu não sabia até, de um grande nome, de uma grande empresa mundial, passou por esse problema de registro de marca. Kennedy, é um dos males, né, de hoje dos empresários. Exatamente. Não é nem a falta de informação, né? Mas, e nem mesmo de responsabilidade, a gente pode dizer que é falta de tempo. A pessoa abre a empresa, ela coloca um nome e começa a trabalhar. E o negócio dá certo, só que ela esquece de registrar a marca. E qual é a importância, né, que o empresário tem que fazer esse registro? Vamos citar o exemplo prático que você acabou de falar agora. Bora lá. Burger King, Austrália, 1971, salvo engano a data. Se você chegar hoje na Austrália, você não vai achar Burger King lá. Você vai achar o mesmo sanduíche, mas você não vai achar o Burger King. Tudo igual. Você não vai achar o Burger King.
você vai achar o Henry Jacks, que foi o nome alternativo que eles encontraram para colocar na empresa. Por quê? Quando eles chegaram lá em 1971, tinha uma lanchonete com o mesmo nome de Burger King registrado. E o que eles optaram a fazer? Ao invés de brigar judicialmente, gastar uma fortuna, eles optaram por trocar o nome de Burger King, ou seja, eles optaram por gastar uma outra fortuna, que seria um pouco menor, em toda a publicidade novamente, né, da divulgação da marca, de estruturação da marca, do que brigar judicialmente, porque eles gastariam muito mais ali e demoraria muito mais tempo. Então a gente tem esse exemplo prático do Burger King. Se uma empresa daquele tamanho teve o problema que teve, imagina o pequeno empresário que está começando agora, o médio empresário que está começando agora e não tem seu nome registrado. E tem muitos que fazem toda a estrutura da empresa, um exemplo de açaí ou uma lanchonete, né? Faz fachada, faz isso, aquilo. Já presenciei situações que tiveram que mudar tudo. Sim, perfeitamente. Tem prazo, né? São 30 dias. Sim, tem um prazo específico. Tem um prazo, se não tirasse, teria aquela multa. Sobre penalidades, exato. Bem desagradável. Sim, com certeza. O empresário tem que se atentar a isso, a todo momento. Na verdade, esse deveria ser o projeto principal. Porque o que você faz antes de abrir uma empresa? Você define um nome. Você tem que ter um nome. Na verdade, a parte mais gostosa de abrir um negócio é definir um nome. Agora vamos pesquisar o nome da empresa. Que delícia, vamos pesquisar ali o que tem, o que não tem, o que pode ser, como vai ficar legal. Pesquisou, tá ali bonitinho? Vai lá e formaliza, para não ter problema. Formalizou? Acabou. Porque a regra é clara. Quem chega primeiro tem o direito. Sim. Se você chegar depois, meu amigo, não tem discussão. Pode tentar de tudo quanto é forma. Pode tentar argumentar. Pode ser que consiga, no entanto, você vai gastar muito dinheiro, vai gastar muito tempo, vai ser muito desgastante. E no final das contas não vai compensar. Vai compensar se trocar o nome. Igual o Burger King fez. Se ele fez, você acha que você vai ter capacidade financeira para fazer diferente. E nós tivemos uma aqui em Rio Branco também. A Farroupilha. O Farroupilha. Por isso que aquele nome eu não sabia. Sim. No Sul, abriu uma lá, nova, e aqui tem mais de 30 anos. Né? Naquele ponto onde eles estão aí, é de nome aqui em Preto. Teve que trocar para Farroupilha justamente por isso. Ela registrou primeiro. Por mais que ela chegou depois, ela registrou primeiro. 30 anos, e o que chegou primeiro... Exato. Chegou primeiro não, chegou depois, né? Chegou depois e registrou primeiro. Chegou depois e sim, registrou primeiro. Exato. E o processo, eu acredito que muitas pessoas também, enquanto o doutor falou a respeito de tempo, né, devido à correria e tal, mas só que também tem muitas pessoas que não buscam muitas informações. Sim. Que assim, nosso Brasil brasileiro, ele é um pouco acomodado com as situações, né? Não, coloquei lá que ver. Eu já vi situações que teve pessoas que colocou o nome da empresa com o nome de rede franquia. Aí eu entrei, eu olhei e falei assim, mas como assim? Né? Então, o processo para fazer esse registro de marca tem muita burocracia. Quais são os problemas encontrados ali para as pessoas saberem? Não é que o procedimento ele esteja muito burocrático, ele é um pouco demorado. Demanda um pouco de atenção e algumas documentações. Mas o empresário não precisa se preocupar com isso, ele pode contratar um terceiro para fazer. Tem muitas empresas especializadas, a advocacia faz, às vezes a contabilidade acaba adequando ali, acaba fazendo também. Então, não é um processo caro. Você vai gastar ali de taxa em torno de 300, 600 reais, dependendo da empresa, né? Se ela for microempresa, se tiver no Simples, alguma coisa nesse sentido, você acaba gastando um pouco menos. Dá para adequar. Aí você vai pagar os honorários do terceiro para fazer. Para você fazer, dá. Você vai gastar um pouco de mais de tempo, né, com relação a protocolos, acompanhamentos, etc. Mas dá para fazer também. E não é um procedimento muito complexo da forma que parece ser. Ele só é demorado. Ele só é demorado. Hoje o prazo é de quanto tempo? O prazo, você não consegue estabelecer o prazo, porque o INPE, que ele faz? Você faz o registro. Você pede o registro ali. Ele vai começar a fazer uma pesquisa. Ele vai fazer pesquisa se ainda não tem. E aí ele vai te dando alguns retornos. E pode ser que nesses retornos seja necessário você fazer algum recurso, você entrar com alguma correção. Às vezes você registra um nome e coloca a logo. A logo está batendo com alguma outra que já está registrada. Você vai ter que alterar alguma coisa na logo. Então tem todos esses detalhes. Então o prazo ele não é muito fácil de definir devido a isso, devido a determinadas alterações que podem ocorrer no decorrer do processo. Né? Não, sim, aqui também eu acredito, porque o Brasil abre milhares de empresas todos os dias. Sim, com certeza. Eu acho que deve ser também devido à demanda também. Sim, tem alguma coisa a ver? Mas tem pouco registro também, né? A questão é, o único prazo que interessa é a partir do momento que você registra a marca.
que você tem 10 anos para utilizar. E aí você pode renovar depois de 10 anos. Porque esse é o único prazo que interessa. O prazo não deveria nem existir, na verdade. O prazo é o seguinte: definiu o nome da empresa? Registra. Acabou. Faz o protocolo e registra. Aí, a partir daí, registrado 10 anos, vai lá, faz bonitinho o procedimento, renova o nome da marca ali, o registro. De 10 em 10. E continua fazendo esse procedimento. O único prazo que interessa é esse. É você definir uma marca, faz na hora ali o registro, espera os 10 anos, lembra de renovar, renova, faz continuidade. Gente, você viu? Não é um bicho de 7 cabeças. Vocês prestaram atenção que são informações principais que eu tenho certeza que vai virar bastante a chave aí e comece a buscar isso, né? De algo de muita importância para não ter problemas, porque, gente, é um problema, uma dor de cabeça que, meu Deus, né? Então, sem solução, né? Não é? Então, para vocês não passarem por isso, já segue esse direcionamento que o doutor está passando para nós hoje. E dando continuidade aqui, um outro ponto são as relações trabalhistas. Perfeito, problemáticas. Bastante, né? Muito problemáticas. Então vamos lá, umas perguntas para ele aqui. Quais são os principais passivos trabalhistas que podem prejudicar financeiramente uma empresa? Os principais, eu vou te falar o principal: a falta de registro. A pejotização é quando a empresa ela faz de tudo para maquiar. Ou seja, eu tenho uma empresa, só que eu não tenho funcionários, estou precisando contratar alguém. No entanto, se eu contratar alguém, eu vou ter que pagar INSS, recolher FGTS, e depois na rescisão eu vou ter que pagar tudo isso para ele de novo, né? Às vezes uma multa. O que eu faço? Eu pego um terceiro ali, vejo que ele é competente, faz um contrato, vou fazer um contrato com você. Você abre um e-mail, faça um contrato de prestação de serviço, você assina aqui, mas você é funcionário da empresa, tá? Você vai chegar esse horário, você vai almoçar esse horário, tudo que tem. você vai sair esse horário, você vai receber em tal data, o serviço eu vou te passando, o dia a dia. Lá na frente, a hora que ele sair, ele vai pedir para um advogado analisar o contrato dele. O contrato vai estar lindo, né? Contrato de prestador de serviço, etc. Só que aí você começa a analisar o caso concreto. O empresário nunca recolheu uma nota, nunca pediu pro empregado, o prestador de serviço emitir uma nota. Ele determinava horário para ele chegar, horário para ele sair. Isso tudo vai vinculando ele à CLT, né? E aí você vai criando um vínculo empregatício. E aí você está com um cara desse dentro da empresa durante 2, 3 anos, o acerto dele vai dar um valor astronômico, que dependendo do tamanho da empresa pode quebrar a empresa. Então o principal ponto que o empresário tem que se atentar é essa questão. Vai contratar? Faz bonitinho. É prestador de serviço? Vamos fazer o contrato de prestação de serviço, faz a emissão de nota certinho, estipula com ele o serviço a ser feito, prazo adequado, etc. Só. Agora, não consigo fazer dessa forma, não tem problema. Vai lá e registra. É a melhor forma, irmão. A gente já passamos por situações assim, foi aprendizado também, não sabe como é que é. Realmente a gente não acaba não tendo noção por não buscar informações também. Fala por mim, aprendi até com bastante tempo, é questão de tempo. O empresário não tem tempo para isso. Sim. Né? E até então, pelo que o presidente do doutor mesmo disse pra gente, tem muitos que estão dessa forma. Muitos e muitos. Né? Porque é a forma também de você ganhar um pouco mais. Na verdade é uma forma de gastar um pouco menos, né? Sim. Mas você fala de quem? Do empregado ou do empregador? Do empregador. É uma forma de gastar um pouco menos. Para o empregado, às vezes ele aceita, porque é uma forma de ganhar um pouco mais. Porque às vezes o empresário fala para ele, eu não vou recolher tal taxa, então eu vou te pagar mais. Só que sem o registro. E ele aceita. Mas isso foi um acordo feito entre ambos, certo? Mas o empresário precisa formalizar. Porque pode acontecer situações depois que, por mais que foi esse acordo e tal, se ele deixar somente por verbalmente... Não, e eu vou te falar um negócio, a justiça trabalhista é muito pró-empregado, né? Então, quando chega ali, a discussão é diferente. Depois, no final, depois que sai, não pode ter surpresas futuras? Depois que o empregado, por exemplo, fez o acerto, tudo bonitinho e tal, passou um período, vai lá e chega o presente pro proprietário. Acontece muito, né? Normal. Eu até recomendo, né? Às vezes a gente atende tanto o reclamante quanto o reclamado. Né? E aí eu recomendo o reclamante às vezes. A gente está fazendo um termo de acordo, fala, da próxima vez tenta fazer tudo certo, não ter problema. Isso prejudica tanto você quanto o empregado.
O empregado às vezes está vindo achando que ele é uma coisa, ele não é. Você está deixando de recolher algumas verbas. Ele tem alguns direitos que você não está resguardando. E isso lá na frente vai prejudicar ele e vai prejudicar muito mais você. Porque lá na frente você vai ter que pagar tudo. Isso que são precauções que têm sido tomadas bem antes de tudo isso, né? Por isso que temos que ter um profissional junto para estar dando... É o mais recomendado, não é? Né? Tenha uma contabilidade boa e um jurídico excelente. E aí, né, você descansa em paz. Sim. E agora vamos entrar aqui num dos temas também que é muito importante, que são os direitos do consumidor. Doutor, é algo também que também é complicado para cada um? Muito devido até mesmo a questão de responsabilidade, né? Porque você tem uma empresa, o que você vai fazer ali? Vai respeitar o Código de Defesa do Consumidor, não tem como. Aplica o CDC. No entanto, quando a maior parte dos problemas se dá por questões de garantia, né? O produto quebrou, tenta resolver dentro do prazo de 30 dias. Se você não resolver dentro do prazo de 30 dias e o cliente te notificar, vai lá e faça o que ele está pedindo. Por quê? Se você não fizer, ele tem a possibilidade de ingressar com um pedido de danos morais e a restituição dos valores do produto. E pode sair muito mais caro, né, do que você tivesse ou arrumado o produto, ou substituído o produto, ou devolvido os valores. Então, tenta sempre respeitar o prazo de 30 dias, que é o mais adequado a fazer, tá? Não que necessariamente passou 30 dias, vai ingressar com a demanda, ele vai ter direito a danos morais, não. Pode ser que em algumas circunstâncias ou outras, sim, mas como regra, não. Tem que causar primeiro ali um prejuízo, etc. Tem que ter, de fato, algum dano. Né? Isso, perfeito. Mas depois de 30 dias notificado, faz o que ele está pedindo a notificação, para não ter problema depois. Porque, passou o prazo da notificação, aí muda a história. Ele tá fazendo, o empresário está fazendo alguma coisa ali para não me pagar. Então vamos tentar respeitar o prazo sempre, faz a devolução dos valores, faz a restituição, a substituição, o que seja. Mas resolva no prazo, porque isso não tem dor de cabeça nenhuma. Sim. Isso até é uma coisa que eu te perguntar aqui agora a respeito disso. Como lidar com essas reclamações todas? Eu acho que a gente vai chegar no ponto que seria referente ao tratar com o cliente, né? Isso. Porque todo relacionamento... Porque você falou de direitos morais, né? No caso que a pessoa que comprou o produto está sendo verificada e tal. Mas existem situações que tem pessoas que vão para agressão e envolve muita coisa. Exatamente. Nesse caso, quem que tem direito de quê ali nesse ponto? Bom, aí depende, né? Até um determinado momento ele tem direito, que é de reclamação do produto que está com defeito, caso tenha defeito. A partir do momento em que ele parte para agressão, aí cessa tudo totalmente. Aí cessa. Esse direito dele continua estabelecido, é claro, mas aí a outra parte tem um outro direito, né? Que se parte para agressão, aí vem mais processos, danos materiais, às vezes, no estabelecimento, danos morais, danos até mesmo físicos podem vir a ocorrer. Então o consumidor passa a ser aí o vilão da história, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Para o empresário em si, o recomendado seria qualificação na contratação de atendentes. Quem que vai resolver o problema? É X pessoa. Tem que dar uma olhada, ver se essa pessoa ela tem o emocional preparado para isso. Porque se for uma pessoa muito estourada, o cliente vai chegar ali e ele já está nervoso. Convenhamos. Sim. Você está com um produto defeituoso. Você deu 30 dias, não resolveu o teu problema. Aí você chega ali, você tenta tirar a tua dúvida. Você está na razão. Sim. E a pessoa está sendo grossa com você e evasiva, a pessoa acaba estourando. Então o ideal é trabalhar na contratação. Procure alguma pessoa que tenha um preparo emocional um pouco melhor para poder lidar com lidando com aquela situação ali. Exatamente. Né? Que até entra dentro da outra pergunta que eu ia fazer, que são formas que os proprietários têm que fazer para fechar essas brechas, né? Isso, para fazer um bom atendimento, para evitar isso tudo, para não chegar em PROCON, enfim. Exatamente. E PROCON é uma questão muito complicada, né? Porque você acaba sujando o nome da empresa, e isso dificulta muito, ainda mais hoje com as redes sociais, que todo mundo vai pesquisa na internet. Hoje acha o nome, mas a PROCON vai. prévia. Exato. Hoje já temos as redes para isso. Exatamente. Realmente. Então, vamos lá, o seu cliente, né? O consumidor, hoje ele faz o quê? Ele vai comprar um produto. Qualquer que seja o produto. Fala de produto aí, de TVs, alguma coisa nesse sentido. A primeira coisa que ele faz é pesquisar o produto. O produto é bom? Ok. Aí ele vai pesquisar onde vende. Aí ele pesquisa o nome da empresa. Ele vê ali os segmentos, as empresas que vendem nesse segmento, pesquisa o nome. Depois de pesquisar o nome, o que ele vai fazer? Ele tá já na rede social, ele entra no PROCON e coloca o nome. Bom, tem muita reclamação.
Então ele vai acabar não indo ali e indo em outro concorrente. Então o melhor é evita a reclamação antes, né? Resolve isso, que nem eu falei antes, resolve dentro do prazo para não ter dor de cabeça, fideliza o cliente, faz com que ele indique você para os próximos, é o ideal. Até tive um cliente, bem antes da pandemia, que tinha um restaurante e ele quis investir demais em algo que ia trazer de fato a clientela que ele queria. E, ou seja, ele investiu muito em tráfego, Perfeito. em muito curto, pouco tempo, certo? Aí o que aconteceu? Fechou-se tudo, porque não tinha profissionais para atender. Eu falei assim, não deixa cair nas redes sociais, a mulher colocou 10 horas que ela chegou, tá de ir embora. Exato. E aí, o que aconteceu? Depois disso, de 30 funcionários, passou 3 meses e fechou tudo. Tem que estruturar o negócio primeiro, para depois expandir. A gente quer expandir, mas não estrutura nem o próprio negócio que tem. Sim. Ela é garçom, a gerente brigando, ela contou a história detalhadamente. Era aniversário de casamento do casal, sabe? E aí, contou tudo detalhe, demorou 1 hora para chegar a cerveja, não sei o que, tal. Mas aí, nesse ponto, não buscou PROCON. Foi, de fato, como a gente está falando aqui, rede social. Sim, é a mesma coisa. Hoje em dia. Agora nós vamos tomar uma aguinha, já estamos de volta. Fica aí com os nossos patrocinadores. Estamos de volta, estamos num bate-papo aqui tão legal, tão especial, porque não é só amigo, não é só profissionais. Você vai poder de gravar bem já. Meu Deus, que horrível. Estamos de volta, estamos aqui num bate-papo muito especial. Não é só como profissionais, mas também somos amigos de bons e bons tempos. Mas só que hoje tem uma visita também especial. A futura esposa do Dr. Kenji, a Érica, está aqui nos bastidores, que em breve, muito breve, vai ser a vez dela, vai estar sentada aqui juntamente comigo, falando tudo sobre Mega Hair. Érica, seja muito bem-vinda. Viu? Obrigada, viu? E fique ligado aqui, já em breve ela vai estar aqui conosco. Mas, doutor, dando continuidade, vamos falar um pouco a respeito sobre o tributário. Qual é a importância do planejamento tributário para a empresa? O planejamento tributário vai influenciar muito no caixa da empresa, né? Então tem empresa hoje aí que às vezes ela está pagando determinados impostos que não precisaria estar. Como nós estamos ainda no começo do ano, o ideal seria fazer o quê? Um levantamento do regime tributário em que essa empresa está, ver se o faturamento dela está adequado a esse regime tributário, porque muitas vezes o regime tributário em que ela se encontra é um regime inadequado. Às vezes ela está recolhendo determinados impostos que ela não precisaria estar recolhendo caso ela estivesse em outro regime
que devido ao faturamento dela, ela já se adequa a ele. E por falta, né, de cuidado, às vezes, de análise prévia, continua nesse regime tributário e dá seguimento. E aí está recolhendo impostos que não deveria estar recolhendo e o caixa da empresa está baixo. Então faz uma pré-análise, vamos dar uma olhada no regime tributário atual da empresa, ver se ele está adequado e ver se ele é adequado a continuar ou não, se tem um outro melhor que às vezes reduz a taxa tributária da empresa aí 30%, 20%. Sim, e isso também afeta também no financeiro da empresa. Tudo tem uma boa administração, né? Perfeitamente. Uma boa contabilidade e um bom jurídico é essencial. É essencial, né? E quais são os primeiros passos para quem quer organizar melhor a parte tributária da empresa e evitar problemas com o fisco? A reorganização tributária. Faz a análise, contrata um bom contador, um bom advogado para fazer esse levantamento. Tem que ter toda essa equipe, né? Sim, precisa. Sem uma equipe técnica você não consegue fazer nada. Se olhar aqueles livros lá, você fica doido. Até porque o empresário não tem tempo para isso. O empresário está na correria ali, no comercial, no administrativo, vai embora. Cada um. Então você precisa fazer essa pré-análise, faz uma análise com relação à revisão tributária. Às vezes tem algum imposto ali que você está pagando, mas o seu produto não deve, né, não incide aquele determinado imposto. Então é bom dar uma olhada, né, porque tem alguns empresários que, por eles contribuírem em alguns impostos específicos sobre alguns produtos, eles conseguem a restituição desses valores. Então você faz aquela análise prévia do regime tributário que você está. Eu estou no regime inadequado. Vamos adequar. Colocou ele no regime certo. Teve a virada aí, 2025, 2026, adequou. Você fez a pré-análise, viu ali que tem uma revisão para fazer em cima dos juros, dos impostos que você pagou. Fez o levantamento dos valores. Isso em 2026, a hora que sair, a hora que a Receita depositar o valor na sua conta e vir a redução, vai dar uma diferença absurda no caixa da empresa. Aí com aquele dinheiro ali, ele vai investir em vendas e, consequentemente, vai aumentar aí o fluxo de caixa da empresa. Sim, sim. Eu até vi uma aula pior aqui na minha cabeça, não estava nem dentro do nosso roteiro, imposto de renda. Sim, imposto de renda, influencia também, né? Tanto PJ quanto pessoa física. Porque depende tudo do caixa. Da mesma forma que a pessoa física ela tem um faturamento limite, a PJ também tem. Então tudo isso vai influenciar. Quanto você está faturando? Que regime você está? Qual imposto você tem que recolher ou não? Sim, sim. E hoje, a partir de qual o faturamento anual ali, que cada um tem que estar fazendo o recolhimento, não tem? Pode cortar. De cabeça não tem nada. Você acha? Bem, então eu só vou até essa parte. Então tá bom. Tá vendo tudo bem. Top. Aí, não, essa parte não vem com o número do meu lado, não. Esse aqui é não, tranquilo. E dando continuidade aqui, doutor Kennedy, estou sabendo que estamos no escritório novo. Sim. Né? Fala um pouquinho a respeito desse novo espaço, né? Fala para nós um pouco para a gente ficar conhecendo mais ele. Um lugar aconchegante, tem café, tem água e tem uísque. Passa lá, toma um café, uma água, se for na sexta-feira depois do expediente. Eu convido para tomar uma dosinha de uísque também, para dar uma relaxada, bater um papo. Ficar bem tranquilo, exatamente, contrato fechado, a dose é garantida, tá? Ali não tem erro. O endereço está na Vila Ercília, Teixeira de Freitas, 531. Fácil de achar, o escritório está muito bonito. Pro marketing vai ficar muito bom para a gente gravar uns vídeos, você vai gostar. Vocês vão estar acompanhando aí nas nossas redes sociais toda essa novidade. Vou estar indo lá agora na próxima semana, fazendo novas fotos, novos materiais. Vocês vão ver, vou estar vendo na íntegra, pertinho de tudo. E planos para esse ano 2025, o ano o normal começa em janeiro, normal, né? Mas deveria, o Brasil é depois do carnaval. E quais são os planos para esse ano 2025? Que tem de novidade, que espera aí do Kennedy Vaz para nós, para São José do Rio Preto, nossa região toda aí? Olha, eu sempre tive o mesmo objetivo. Sempre foi da seguinte forma: eu começo um projeto, eu estou trabalhando nele até ele se concretizar. Então, o projeto para esse ano é o mesmo projeto do ano passado, e que ele se concretize o quanto antes, que é a estrutura do escritório estar bem, caminhando bem, muito bem estruturado, os clientes sendo bem atendidos, né? O atendimento é sempre o ponto primordial ali, né? Claro que o âmbito processual também, porque a nossa prestação de serviço é devido a isso, mas é continuar na estrutura do escritório, sempre melhorando o escritório, melhorando o atendimento,
melhorando também a qualidade técnica, porque tem sempre que melhorar, ainda mais no âmbito judiciário, você tem que estar estudando constantemente. Muda sempre, né? Sempre. Sim, com certeza. Então a gente tem que estar sempre estudando, se especializando cada vez mais, né, na atuação e expansão do escritório. Escritório estruturado, expansão. Tanto Brasil, exterior, a gente também procura trabalhar em relação a questões tributárias, porque isso influencia muito o brasileiro hoje, porque se você fizer uma análise, às vezes, você tem um patrimônio no Brasil e recolhe determinados impostos. Se você tivesse patrimônio no exterior, você não precisaria estar pagando tanto imposto assim, né? Então, a nossa moeda não é uma moeda tão forte. A gente pode usar de exemplo aí o euro, é uma moeda muito forte. Então, às vezes, você aplicar o dinheiro ali fora seja mais vantajoso do que deixar ele aqui. Às vezes você... E eu falo de aplicar não somente em investimentos, não é somente em relação a investimentos financeiros em si. Imóveis. Sim, imóveis, abertura de empresa, abre uma empresa no exterior, né? Tem algumas atividades ali, porque ali você vai estar ganhando moeda forte. Sim. E, consequentemente, se você tirar de lá e investir aqui, você vai recolher um pouco de imposto. Mas você vai estar tirando de uma moeda forte para uma moeda um pouco mais fraca, né? Então, o seu poder de mercado ele aumenta. Sim. O ideal seria manter lá, pagar menos impostos. Então a expansão é fazer parcerias ali no exterior. A gente já tem alguns parceiros já atuando ali no exterior, né? Conectado. Isso, com aberturas de empresas, transferência de algumas contas bancárias e continuar nesse segmento aí para ver se o escritório consiga, né, até 2027 aí tá em pelo menos 3, 4 países. Não, consegue sim, já deu tudo mais que certo. E nós estamos em uma cidade que ela é muito próxima. Com certeza. Né? São José do Rio Preto, tive recentemente a corretora aqui, a Daniela. Ela passou um direcionamento do que está acontecendo na cidade extraordinário. Sim. De conexões de empresas internacionais, novos shoppings que vão ser construídos, até principalmente aqui na nossa região, aqui na Zona Leste aqui, tem shoppings que vai ser feito aqui de nomes que você jamais imaginaria. Ela contou para nós aqui, né? E sem contar em prédios, condomínios, enfim. E você já está seguindo essa mesma direção que a nossa cidade está proporcionando isso tudo, né? Com certeza. Aqui, na verdade, você faz a base, né? O José do Rio Preto é um mercado muito forte demais. Então, para o âmbito que a gente atua, é muito bom. Tem bastante comércio, bastante empresário. Você pensa que não, você vê de longe, né? A hora que você chega, vamos citar exemplos aí. Passa nesse polo industrial, vê o tamanho das empresas, das indústrias que tem ali. E a gente não fala de um polo industrial, né? Rio Preto tem 3, 4, 5 polos industriais. É uma cidade com muita oportunidade. Realmente. E agora nós estamos indo para a reta final desse episódio incrível, de muita informação. Tirou muitas dúvidas minhas aqui, eu tenho certeza que de vocês também. Então já comenta, compartilha, manda o link para todo mundo aí, para ficar inteirando, tirando essas dúvidas. E quer saber mais a fundo? Procurar o Dr. Kennedy, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Doutor, nos deixa uma mensagem. Acredito que você falou muito aqui, deu muito exemplo, principalmente para os que estão começando, para os que estão na faculdade, para os que estão saindo, indo, né, para o processo de estágio, enfim. Você fez hoje foi muito especial. Fale para cada um de nós e para quem está nos assistindo uma mensagem, dando esse direcionamento aí para esse ano de 2025. Na verdade, são 2 pontuações, né? Eu não sou ninguém para dar nenhum tipo de conselho aqui. São 2 pontuações que eu aprendi no decorrer. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas mais velhas e conviver com pessoas mais velhas, mais experientes, digamos assim. Consequentemente, as experiências que eles tiveram, algumas delas eu ainda precisei, né, para aprender, e por eles passarem para mim essas experiências, algumas eu evitei, ruins evitei. Primeira coisa, é clichê, todo mundo fala, mas ninguém faz, mas funciona. Você é a média das 4 pessoas com as quais você anda. Não tem outro, tá? Esse é o principal. Sim. 4 pessoas, 4 lugares, 4 hábitos. Desenvolva isso, acabou. Não tem segredo, porque um está ligado ao outro, né? Qual que é o seu hábito? Meu hábito é treinar. Tudo bem, você vai para academia. Quem que você vai encontrar ali? Pessoas saudáveis. Normalmente está ali porque tem um objetivo de vida maior, ou seja, aquilo vai te influenciar. Então, quem são as pessoas que você convive? Empresários, aonde eles vão? Eles vão bastante em eventos relacionados a negócios. Consequentemente, você vai passar a estar ali. E isso vai influenciar, ou seja, lugares, ambiente, né, e o hábito de estar ali sempre. Então, isso vai influenciar muito na sua vida. Você é a média
dessas 4 pessoas, desses 4 hábitos, desses 4 lugares. E a palavra-chave, né? Na verdade a frase: a sorte favorece os destemidos. Seja ousado, meu amigo. Aproveita a oportunidade. Porque é o seguinte, eu tive uma conversa com um cliente esses dias e durante um almoço ele falou para mim, ele falou: eu conheço tanta gente tão rica, cara, que assim, você não dava nada pra pessoa. E você vê que aconteceu da mesma forma que aconteceu para mim, que vai acontecer para você. Não é procurando, estando ali em cima, persistindo. Não é massivo, né? Não. Sim. Relaxa. Tudo no seu tempo, calma. Por quê? A oportunidade surgiu? Aprenda. Aproveite ela. Não deu certo? Não tem problema. Dá um passinho para trás. Espera. Exato. Espera. Surgiu a próxima. Vai lá. Uma hora, meu amigo. Não vai cair do céu. É o que eu tô te falando. 4 pessoas, 4 lugares, principalmente 4 hábitos. A oportunidade vai surgir de acordo com o ambiente que você tiver. A oportunidade surgiu, aquela ali às vezes é que vai dar certo e vai virar a chave, cara, vai mudar a sua vida. E é uma das coisas que eu falo muito aqui, que é a questão de estar. Esteja para que as coisas aconteçam. E uma das coisas que nós falamos antes de gravar, antes de tudo, foi assim, eu falei, nós estávamos comentando sobre um assunto, e eu disse, a maior ferramenta que o homem tem hoje na mão, e se souber usar, vai viver grandes coisas, que é o tempo. Exatamente. E em todo o resumo da história dele, de tudo que ele passou e fez em situações, fez tudo acontecer, não foi aquela coisa afobada, não foi aquela coisa, oh meu Deus, porque se muitas coisas a gente deixa passar a oportunidade, deixa passar aquela bênção ali para acontecer para a tua vida, porque a gente está preocupado em fazer demais e na hora que você menos espera, a bênção foi, passou, a oportunidade passou, acabou. E aí? Você está reclamando, você se frustra, e aí você já chuta o balde, não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Então, outro ponto que ele disse aqui a respeito, recue a sabedoria. O recuar é onde você tem tempo de você analisar tudo que está à sua volta, para que você possa caminhar novamente de uma forma mais sólida, com algo mais concreto, não é? Um aprendizado, né? Com certeza, com certeza. E foi maravilhoso. Kenneth, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer estar aqui conosco. Pretendo voltar, hein? Com certeza. É a primeira de muitas e muitas vezes. Em breve, a noiva estará aqui conosco também. A Érica vai estar com nós aqui, falando tudo sobre Mega Hair, entre vários outros assuntos na área da beleza. E quero agradecer cada um de vocês que esteve conosco aqui nessa noite mais que especial. Fique com Deus e até mais. Um abraço.